Então, irmãos, vamos propriamente agora entrar naquilo que nós temos falado como bibliologia. E a bibliologia, nós estamos num pedaço dela, do estudo dela, onde nós falamos do cânon. Lembram? Todo mundo lembra? O que nós falamos a respeito disso? A canonicidade é o termo utilizado para falar sobre a qualidade sobrenatural do escrito, né? Então, porque ela tem canonicidade, ela vem de Deus, ela tem a característica de cânon, que é a régua de medir ou o padrão pelo qual o crente e o cristão se baseia. Então, a Bíblia é a régua de medir da nossa prática de fé, do que nós cremos e daquilo que nós fazemos. Certo? Ficou bem claro isso? Ou não? Ficou? Todo mundo em silêncio? Então não ficou. Vamos voltar então. O ponto aqui, irmãos, é para que você tenha claro o seguinte: se você confessa Cristo como seu único Senhor e Salvador, então imediatamente a Bíblia passa a ser sua regra de fé no que você crê e sua regra de prática naquilo que você faz. Então, sempre que os seus conceitos de mundo forem confrontados com a Bíblia, quem deve prevalecer? A Bíblia. Ah, mas isso é tão evidente, a gente já está careca de saber. Mas é engraçado que todas as vezes que algo sentimental aparece, o padrão do cânon fica de lado, desaparece. Então, no conjunto de livros que nós determinamos, ou melhor, que nós chamamos como cânon, temos o Antigo Testamento e o Novo, certo? Bem lembrado isso? Então, nós vimos que a Bíblia é um conjunto de 56 livros, isso? Exatamente, muito bom, fiquei contente de ver isso. Ficou fácil também, porque é uma dobradinha, né? Acho que o Senhor fez até para nos ajudar aqui a lembrar, né? Então a Bíblia é composta de 66 livros, sendo que no Antigo Testamento, nós vimos semana passada, que são quantos? 39, muito bem, irmão, olha. E o Novo Testamento, se você não sabe, pelo menos saiba a matemática. 66 menos 39? Exatamente, foi bem na matemática, né, Lili? Então, isso é importante que você saiba. Nós temos o conjunto de livros considerados o cânon e podemos ter livros acrescentados? Não. Podemos ter livros retirados? Também não. Para nós, crentes, esse é o nosso padrão. Ah, mas então quer dizer que um livro de um homem de Deus não pode ser uma base para nós aprendermos? Pode ou não? O que vocês acham? O que vocês acham? Pode ou não? Nós podemos ter um livro que seja de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e ser beneficiados com esse livro? Sim ou não? Sim, claro que sim. Mas esse livro nunca poderá ser colocado em patamar de escritura. Então, você pega um escrito de um irmão a respeito, por exemplo, de batismo. E um livro vai dizer que o batismo é por aspersão. Aí nós pegamos, porque nós temos uma admiração a esse irmão, a essa pessoa, e nós dizemos assim, fulano disse, e abraçamos cegamente? Não. Nós vamos para a Bíblia e vemos o que a Bíblia tem a nos ensinar. Ficou claro isso, irmãos? Ficou, né? Então hoje nós vamos falar da classificação do Novo Testamento, que são 27 livros. E vamos fazer aqui algo parecido com o que nós fizemos semana passada do Antigo. Porém, será mais breve porque são menos livros e também temos menos gêneros aqui. Você vai perceber isso. A primeira classificação no Novo Testamento que nós encontramos são os... O quê? Tá lá, né? Achei que não estava passando. Evangelhos. Quantos evangelhos nós temos? Os irmãos estão tímidos mesmo. É saudade já do pastor Fernando, isso? 4 evangelhos, irmãos. Que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso, ficou melhor. Não sei se de repente é a janta que faltou, né? Então, irmãos, notem que evangelhos são 4. Existem outros evangelhos, evangelho de Pedro, evangelho de Maria e Marta.
não existem no nosso cânon. Existem livros que você vai encontrar que eles falam isso. O Evangelho de Pedro. Você vai encontrar alguns tipos de evangelho que contam coisas como Jesus ressuscitando um passarinho, quando ele era criancinha. Nós não abraçamos isso, porque não faz parte do cânon. Tem o Evangelho de Maria Madalena. Nós não abraçamos isso, porque isso não faz parte do cânon. E é interessante, irmãos, se vocês lembram, nós não estamos aqui nos baseando meramente por fé cega, mas sim que nós lembramos que desses manuscritos tem mais de 5.000 manuscritos, lembram? E esses manuscritos, eles passam nos testes de quê? De historicidade. Lembram disso? Por que eu estou falando isso? Porque com frequência, eu já percebi isso, nós vamos ver pessoas, ou até mesmo canais de televisão, nesse caso eu vi no Discovery, que eles vão apresentar evangelhos espúrios, ou seja, que não fazem parte do cânon, vão trazer uma força para esse evangelho, chamando às vezes até de o evangelho proibido. E aí quando você vai ver, existem uma ou duas cópias, e eles dão mais peso para uma ou duas cópias do que para 5.000 cópias. Parece tendencioso ou não? Claro que é tendencioso. Por isso que nós, como crentes, sabemos que o livro, o cânon, a Bíblia, ela está composta de 66 livros e fechou, certo? Então, quais são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você quer começar por algum lugar para decorar os livros da Bíblia, comece pelo Novo Testamento, que é mais fácil. Até os nomes são mais fáceis de lembrar, né? Se a gente pegar aqui, a gente tem todos esses nomes na igreja. Faça como eu, associe sempre com alguma coisa que facilita. Então, irmãos, os evangelhos, é importante que você saiba que ele é um tipo de literatura, que ele não tem a intenção de ter uma precisão científica. Ou então ele não está preocupado com dar números cronologicamente sequenciais. Muitas vezes, na descrição de Mateus, como o pastor Fernando já demonstrou, ele conta uma história, ele pula para um período lá na frente, depois ele volta. Então, não caiam no equívoco de pessoas dizerem assim, mas está com anacronismo. O que é um anacronismo? Fatos fora de ordem de tempo, de datação. O Evangelho não tem essa intenção. Ele tem a intenção de contar o relato sobre Jesus a partir de uma perspectiva de 4 testemunhas oculares diferentes. Por isso que é legal e é importante que quando você for aprendendo isso, saiba qual era a intenção autoral do livro. Por exemplo, Mateus, a gente sabe que ele teve a intenção de escrever majoritariamente para os gentios. Judeus. Então a linguagem que você vai ter no Evangelho de Mateus, ela tem muitas características mais judaicas. Quando você pega, por exemplo, João, você vai ver que João tem uma característica muito mais fluida para nós que não somos versados na cultura judaica. Por exemplo, se você pensar na palavra filho do homem, nós não imediatamente entendemos. Nós precisamos ser ensinados o que quer dizer, que é um termo utilizado desde lá do profeta Daniel, Isaías, para falar a respeito do Messias. João, ele faz uma coisa mais fluida, ele simplesmente fala assim, Jesus é Deus. E aí ele começa a contar todo o seu evangelho a partir da divindade de Jesus. Tá bem? Isso é bem importante, irmãos. Por quê? Porque você vai aprender. Quando você entende a intenção do autor, você consegue perceber coisas sem colocar a sua imaginação dentro. Porque a gente é assim, isso é normal, mas não deve ser na leitura. Por quê? Porque daí você pode distorcer o texto mesmo sem maldade. Tem muitas pessoas que são sinceras, que elas não querem interpretar o texto errado. Mas elas vão interpretar o texto errado se elas não entenderem o contexto histórico e gramatical. Até aqui, beleza? O segundo gênero, nem todos classificam Atos, um único livro, como histórico no sentido de gênero literário. Mas ele é um livro histórico. Por quê? Porque Atos conta a transição da igreja recém-constituída, descrita nos evangelhos, a igreja sendo formada, e Atos começa a mostrar o comecinho da igreja e a progressão.
Por isso que Atos 2 demonstra o início da igreja cristã. Então, existem alguns irmãos nossos, que são irmãos realmente, mas que por adotarem uma tradição muito radical, em que sentido? Eles acabam muitas vezes deixando a interpretação literal de lado para seguir a tradição. Então, por exemplo, pessoas que entendem que Israel e igreja são a mesma coisa, eles vão dizer que a igreja já existia desde aquele tempo. Porém, biblicamente a gente vê que Atos 2 é o marco inicial da igreja. Antes disso, a igreja não existia, certo? Podemos sim falar que o termo eclésia, que é a ideia para reunião, existia no Antigo Testamento, mas não como igreja. Bem claro isso? Então, quer dizer que esses irmãos que têm esse erro teológico não são irmãos? Não quer dizer isso, porque não é uma doutrina que fere as doutrinas fundamentais. Por quê? Porque eles têm a mesma teologia a respeito de Cristo, eles têm a mesma teologia a respeito de pecado, eles têm um equívoco, na minha opinião, a respeito de interpretação sequencial. Por isso que eles vão dizer que o Novo Testamento interpreta o Antigo. Isso é verdade, mas nem sempre. Só é verdade quando o Novo diz, estou interpretando o texto do Antigo. E às vezes acontece. Beleza? Uma coisa importante quando nós tratamos livros históricos. Isso é bem importante. Na teologia, nós não podemos tirar de livros históricos base doutrinária para a regra de prática. O que eu quero dizer com isso? Um livro histórico é um livro que tem a intenção autoral de demonstrar um progresso, uma transição de fases. E numa transição de fases, não está embutido o desejo do autor, não é esse, de lançar doutrina. Ele está fazendo uma narrativa histórica de eventos que passaram. Então, por exemplo, você vai ter em Atos 2, e assim por diante, muitos relatos do dom de línguas. Como ele é um livro que está contando um progresso, você não precisa obrigatoriamente tirar doutrina de lá. Não é porque em Atos 2 falaram em línguas que hoje nós precisamos também obrigatoriamente falar. Certo? Então, isso não é uma coisa nos livros históricos que faz doutrina. Nós tiramos doutrinas das epístolas. Por quê? Justamente por causa desse caráter transitório. Ah, mas então num livro histórico não existe nada para nós? Tudo para nós. Mas temos que ter o quê? Assim como o pastor Fernando já falou, nem tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito para nós, mas foi escrito diretamente para nós, mas tudo foi escrito para o nosso proveito. Então é claro que nós tiramos de lá muitas informações que são boas, que são edificantes, mas nós não precisamos tirar doutrina de lá. Então isso quer dizer que, por exemplo, nós não precisamos obrigatoriamente dizer, olha, Paulo, ele naufragou, pegou em cobra, botou e não morreu. Então eu vou lá também e vou pegar numa cobra. Não faça isso, não seja tolo. Não seja tolo, porque isso não é base para a vida cristã. Lá é um relato histórico de coisas que aconteceram, e o que é importante você lembrar, os apóstolos ainda eram uma extensão do ministério messiânico. Então é como se os apóstolos fossem o próprio Jesus fazendo o seu ministério ser cumprido. Então por que nós falamos que a nossa doutrina é apostólica? Porque ela está feita com o ensino apostólico. Tá? Isso é bem importante. Agora, irmãos, nós passamos para as epístolas paulinas. Epístolas paulinas, como o nome diz, são do apóstolo Paulo. Então, como nós dizíamos brincando aqui, na dúvida fale que foi Paulo, porque ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Não, na dúvida fala que não saiba, não sei, né? Olha, isso eu não sei e vou aprender. Então, quantas epístolas paulinas são? 13. Então, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Dentro das epístolas paulinas,
Existem subdivisões que os teólogos fizeram ao longo do tempo para ficar melhor ainda. Perceba aí que o nomezinho Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon eu deixei não em negrito, vocês perceberam? Porque essas são as epístolas que são comumente chamadas de epístolas da prisão. Por que isso? Alguém tem uma sugestão? Exatamente, bem sugestivo, né? Porque Paulo escreve essas cartas aqui, essas epístolas, enquanto ele estava preso. E também existem 3 outras cartas aqui que são classificadas como pastorais, que são 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Porque a ideia ali das cartas, do objetivo dele, era instruir os jovens pastores a procederem de maneira bíblica, de maneira cristã. Então, apenas esse breve comentário. Então você vai perceber aqui, irmãos, que normalmente as cartas elas vão ser endereçadas a lugares. Então você vê que Romanos quer dizer Roma, Coríntios quer dizer Corinto, e assim por diante. Você vai ver que existem muitas regiões que o evangelho está alcançando. Essa é a progressão de Atos. Atos, ele narra um período de transição onde estão embutidas essas coisas acontecendo. Isso é bem interessante, nós vamos aprender isso. Então não quer dizer que Atos não contempla nenhum período das cartas paulinas. Contempla. Entendeu? Para mim, sempre a maior dificuldade minha foi a sincronização de quando estão acontecendo as coisas. Não sei se para vocês também é assim. Então, entenda que na história do tempo, Atos, ele abrange um período muito grande, inclusive com períodos onde essas cartas estão sendo escritas. Tá? Isso é bem importante porque daí você consegue pensar na carta e voltar para onde estão acontecendo. Atos vai narrar as 6 viagens de Paulo. Os irmãos já escutaram a respeito das viagens de Paulo? Já, né? Só que se os irmãos estivessem prestando atenção, os irmãos saberiam que não são 6, são 3. Então, 3 viagens de Paulo que Atos conta, e nessas viagens essas coisas acontecem. Então é interessante que Paulo não tinha um smartphone, ele não usava milhas, ele não tinha nenhum carro. E, no entanto, ele andou por praticamente toda a Ásia. E no fim da sua vida queria ainda ir à Espanha, que ele não conseguiu, né? Que é onde a gente vê o pano de fundo de Romanos, ele querendo ir à igreja de Roma, levantar sustento, passar um tempo com eles para poder depois ir para a Espanha. É bem interessante isso. Então as epístolas paulinas, elas são certamente a parte mais ampla do Novo Testamento. Por fim, depois das epístolas paulinas, vêm as epístolas gerais. O que quer dizer isso? Como o nome já sugere, gerais é que eram para as igrejas. E as cartas, muitas vezes, elas tinham um aspecto circular. O que é um aspecto circular? Eu vou mandar para a igreja lá na Galácia, mas depois essa igreja manda a carta e deixa todas as igrejas receberem. Isso era bem importante naquela época. Por isso, irmãos, que muitas vezes o escrito dos apóstolos, ele tinha autoridade igual a da presença física. Por quê? Porque muitas vezes eles não conseguiam estar nos locais. Você vai ver que a carta de Paulo aos Coríntios, ele com frequência fala, olha, eu queria estar aí, mas receba esse aviso e é melhor que vocês entendam, porque senão quando eu for ao vivo, eu não vou ser assim, eu vou ser mais duro. Então, aqui nas epístolas gerais, nós temos 8. Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Aqui nós já tivemos a oportunidade da exposição de Tiago. O pastor Fernando já pregou a carta inteira, eu preguei alguns pedaços já em Tiago. 1ª de Pedro, não me lembro se 1ª João o pastor Fernando pregou também, né? O que vocês acham? Pregou, né? Acho que pregou também. Vê como a memória... E Judas eu também já expus. Não posso fazer grande coisa, porque Judas é um capítulo só, né? Então, embora dê para tirar muita extração, tirar muitas informações dali. Então, as epístolas aqui gerais, via de regra, quase todas essas aqui têm o nome do escritor no título, com exceção de Hebreus, que o autor é desconhecido.
Não existem algumas atribuições, né, por associação, mas realmente não se sabe. Hebreus é uma carta que ela fala muito a respeito dessa transição de antiga aliança para a nova aliança. Com frequência, o autor de Hebreus, ali fica nítido que ele entendia da lei mosaica, ele entendia do que era o judeu, do que era a tradição judaica, do que era a circuncisão, do que era o sábado, tudo isso, você vai ver que ele fala. E ele diz que todas essas coisas eram uma sombra. O que é a ideia de sombra? A ideia de sombra é algo imperfeito, que você consegue visualizar, mas que vai vir o que é perfeito. E elas são sombras do Messias. A antiga aliança apontava para o Messias. Uma aliança que não era perfeita, precisava ser refeita, por isso sangue de bodes com tantas frequências. Mas aí a nova aliança vem com o sangue do Cordeiro de Deus, uma vez por todas. E por que eu estou fazendo esses pontos? Porque quando você entende o objetivo que o escritor escreve, faz muito mais sentido. E aqui eu vou dar uma dica de ouro, que é bem complexa, mas é maravilhosa, se você conseguir usufruir. Quando você for fazer a leitura de algum desses livros, tente ler o livro inteiro. Por quê? Porque quando você lê o livro inteiro, você consegue conectar melhor o livro, toda a leitura. Nem sempre é fácil. Por exemplo, Judas é fácil. Hoje você pode chegar em casa e ler Judas inteiro. 1ª, 2ª e 3ª João inteiros. Agora, talvez Atos seja um pouco mais complexo. O Evangelho também. Mas a dica aqui é, não distancie muito. Dê uma sequência de dias, por quê? Se você é parecido comigo, que parece ter um furo na memória, todo dia parece que a gente esquece algo tão recente. Aí você precisa recomeçar. Se você começar a ler o Evangelho de Mateus e ficar uma semana sem ler ele, parece que não conecta da onde você continua. Já perceberam isso? Parece isso também? Para mim sempre parece isso, né? Livros, então, nem se fala. Você lê um capítulo, no outro dia vai começar, não lembra do capítulo que leu. Então, sempre que possível, leia numa sentada. Mas não é uma sentadinha de 30 segundos, né? A não ser que você seja superdotado, que tem pessoas que conseguem ler uma página em 15 segundos, né? Não sei se é mentira do seriado que eu tenho assistido, mas lá tem um cara que lê 400 palavras por minuto. Então, ele consegue, memória fotográfica. Eu não consigo, então precisa ser uma sentada calma. Depois, por fim, nós temos aqui uma característica, eu não quis aqui colocar na classificação de Apocalipse como profética apenas, porque Apocalipse é um gênero literário, o gênero literário apocalíptico, ele não é algo só como a gente escuta. Vários a gente pensa em Apocalipse, a gente pensa sempre uma coisa de destruição, né? Mas na literatura apocalíptica, ela contém várias características. Ela começa pela historicidade. Muitas vezes o livro apocalíptico ele descreve coisas que aconteceram já, ou que irão acontecer no tempo e na história, que são o que nós chamamos de predições, profecias do futuro, né? Ele tem também muitas visões. Lembram como é que começa o Apocalipse? João fala assim, eu tive uma visão. E aí ele continua falando. Muitos símbolos, onde números representam uma coisa, onde objetos representam outra coisa. Então existe muita simbologia. E a gente tem que ter um cuidado especial para ler, porque não é uma coisa que muitas vezes é somente literal. É literal? Sim, mas lembre-se que uma metáfora muitas vezes não é literal. Está chovendo canivetes. Aí você vai lá fora, você diz assim, então hoje eu não saio de guarda-chuva, vou sair com um escudo, porque os canivetes cortam. Não é assim que se interpreta um texto, né, irmãos? Então, muitas vezes, no Apocalipse, existe muita simbologia. E aí a gente precisa chegar ali com um pouquinho mais de cuidado para entender o que esses símbolos querem dizer, eles representam. Normalmente o próprio autor vai dizer a respeito disso. Certo, irmãos? Até aqui ficou bem claro? Então, vamos em frente aqui. Algumas informações importantes que nós vamos finalizar aqui o Novo Testamento. E semana que vem eu quero conversar com vocês a respeito da concepção de Jesus da Bíblia. Qual era a perspectiva de Jesus com a Bíblia? Isso é importante.
Será que Jesus acreditava que a Bíblia é a palavra de Deus mesmo? É claro que sim, porque se ele é Deus, não sei. Isso muitas vezes pode ser um argumento de críticos, dizendo assim, o próprio Jesus não acreditava. Não, acreditava, deixa eu lhe mostrar. Então, algumas informações importantes que eu queria trazer para vocês o judaísmo ortodoxo vem de reto. Vou ir no ortopedista, consertar o pé. Vou ir no ortodentista, vou consertar o dente. É daí que vem a ideia de orto. Então, ortodoxia é um ensino reto. Então, o judeu ortodoxo, ele só acredita no Antigo Testamento. Como nós temos o Antigo Testamento. Ele não aceita os livros do Novo Testamento. Por que não? Porque ele ainda está esperando o Messias. Ele ainda está esperando. Então você pega judeus... hoje, na verdade, no nosso tempo, o judeu ele é extremamente misturado. Você tem judeus religiosos, mas que não são ortodoxos. Você tem os ortodoxos e por aí vai. Mas o ponto principal aqui é que o Novo Testamento ele não aceita. Agora, se você conhecer Isaías e for falar com ele de Isaías, ele vai ser obrigado a lhe escutar. E é interessante isso, irmãos, porque Isaías é muito claro a respeito do Messias e você vê em Cristo o cumprimento claro, histórico disso. E eles não dizem que Jesus não existiu, eles sabem que existiu. Eles colocam Jesus em patamar de quase de igualdade com Moisés. Quase de igualdade porque Moisés ainda vence por um pouquinho. Mas o ponto é que eles não conseguem enxergar em Cristo o cumprimento do Messias. Por que não? Porque eles têm escamas nos olhos. Isso é o que a Bíblia chama de falta nascer de novo. Lembram de Jesus conversando com Nicodemos e com os mestres? Ele dizia assim, você conhece a lei e ainda não entendeu que é necessário nascer de novo? Aí Nicodemos disse assim, como é que eu vou nascer de novo? Desse tamanho aqui, velho? Aí Jesus disse, se você não nascer do alto, você não vai conseguir ver o reino de Deus. É bem interessante isso. E também uma outra informação importante é que o catolicismo romano, desde o Concílio de Trento, nessa data aí, 1545 a 1563, ele recebe os livros apócrifos, 3 livros apócrifos. O interessante é que não são livros completos, eles também recebem trechos dos livros como sendo parte do cânon. Certo? E esses escritos que eles recebem e colocam como parte do cânon, eles fazem parte de escritos feitos no período do Império Grego. Qual é esse período? Isso é história. Note que interessante, nós estamos falando de história. Isso se ensina nas escolas. O problema é que quando eles não querem conectar a história com a palavra de Deus, por quê? Porque eles vão ter que dizer assim, olha, tantas coisas nós estamos equivocados. Então ele recebe o que ele quer e o que ele não quer ele deixa de lado e diz que é fanatismo. Então você vai perceber que isso aqui foi escrito no período que nós chamamos interbíblico, que é o período de Malaquias, o último profeta que nós temos do Antigo Testamento, até chegar Mateus. Esse período, existia um período longo, de aproximadamente 400 anos, e nesse período não ficou sem escrever nada. Existiram histórias ali, e esses livros que eles colocam, eles são inseridos, livros que aconteceram nesse período de tempo, na escritura que eles têm. Então quando você pega uma Bíblia católica, você não vai ter, não tenha medo, porque os livros bíblicos estão lá, o problema são os acréscimos. Né? Então por que eles fizeram isso? Eles fizeram isso, irmãos, porque vocês devem lembrar que a reforma protestante que aconteceu em 1517, se não me falha a memória, ela começou a tirar fiéis do catolicismo, daquela que era a única religião. E aí, como uma ideia de meio que uma contra-reforma, um contra-ataque à reforma protestante, eles precisavam colocar escritos que davam força para aquilo que eles ensinavam. Purgatório, ensinavam a questão de salvação por obras, era necessário. Então, eles foram inteligentes. E deu certo, muitos voltaram
da rebeldia, se é que podemos falar assim, da reforma protestante, para o catolicismo de novo, certo? Então, essas duas curiosidades aqui são importantes, porque são as religiões que têm tem muita similaridade com o cristianismo protestante, né? Nós temos conexão com o judaísmo, nós cremos num judeu, o Salvador é um judeu. Então nós não podemos descartar os judeus, como muitos na Reforma Protestante, homens gigantes da fé fizeram, se equivocaram, porque a ideia deles é, já que os judeus rejeitaram o Messias, o que nós devemos fazer agora? Rejeitá-los também. E daí vem a ideia de que, já que Israel rejeitou, ele ficou para trás, e agora a igreja substituiu Israel. Você nota que faz sentido no raciocínio, mas ele não é coerente biblicamente. A Bíblia diz que ainda existe um tempo onde Israel vai ser tratado. E nós fazemos isso e olhamos para isso e dizemos assim, a Bíblia ensina. Então, irmãos, o cânon bíblico contém 66 livros, divididos em Antigo e Novo Testamento. Certo, irmãos? Alguém tem alguma dúvida? Fala lá, William. Doutrinas? Aham. Uhum. 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 Certo. Tem uma maneira grosseira e rápida de responder, mas eu não vou usá-la, né? Que seria algo do tipo assim, eles não leem a Bíblia. Essa seria essa. Mas eu sei que existem muitas pessoas sinceras que leem a Bíblia assim e continuam se equivocando. Por quê? Porque eles não usam aquilo que nós acreditamos que é a melhor hermenêutica. Ou seja, a hermenêutica é a ciência da interpretação. O que a hermenêutica manda ser feito? Interprete um texto no seu contexto histórico e gramatical. Quando você não entender historicamente o contexto, você vai prejudicar a sua interpretação. Quando você se equivocar na interpretação gramatical, também vai ter um problema. Como nós sabemos isso? Várias outras coisas são costumes temporais que foram para um tempo específico. Se você pega o livro de Coríntios, que fala também do dom de línguas lá, você vai ver que existem lá mulheres que precisavam usar o véu. E hoje nós vemos igrejas evangélicas defendendo essa prática, que a mulher tem que usar o véu. Aí nós olhamos para isso e dizemos assim, elas não estão sendo bíblicas? Estão. Tem na Bíblia, mas estão se equivocando porque não entenderam o contexto histórico nesse ponto. Por quê? Porque isso era algo da cultura judaica. O princípio que está ali no véu é a ideia de submissão da mulher ao seu marido e o seu marido a Deus. Então, quando você entra em doutrinas como dom de línguas e todos outros, eu não diria que essas pessoas apenas usam esses textos. Elas podem usar porque, por exemplo, dom de línguas tem em Coríntios. Você não tem em Atos. Então você poderia dizer assim, o seu argumento está furado, pastor Adriano, porque lá em Coríntios está falando sobre isso. E está mesmo. Só que nós temos que entender que o próprio livro de Coríntios vai explicar que o dom de línguas ele tinha um objetivo específico, que era trazer condenação, um sinal lá do profeta Isaías, de que chegaria um momento em que os judeus começariam a ser condenados por não crer. E também ali você vai entender que aquele dom, ele tinha especificamente uma continuidade com o ministério apostólico. Então, assim, é mais profundo e mais complexo do que isso. Mas eu diria que o maior erro é na interpretação coerente, gramatical e histórica. Né? Então, assim, nossa igreja é cessacionista. O que quer dizer isso? Que nós não acreditamos mais em dons? Não acreditamos, mas que muitos dons foram dados para o período apostólico com o objetivo de dar a extensão do ministério do Messias para convencer aqueles que eles falavam em nome de Deus,
uma vez que as escrituras estão completas e que o ministério apostólico, como extensão do ministério messiânico, foi finalizado, esse tipo de dom ele não é mais necessário. Então as pessoas não podem fazer milagres? Claro que podem, mas não como um dom, e sim como um milagre. Um dom é algo que você exerce com frequência. Você não precisa permissão. Você vai lá, por exemplo, os apóstolos, eles tinham o dom de cura. Então eles curavam, né? E nós vemos que isso perde a força no próprio período apostólico. Nós vemos Paulo falando para Timóteo para ele tomar um pouquinho de vinho, porque ele tinha um problema de estômago. E aí você vê como é que Paulo não se curava a si mesmo. Paulo vivia esculhambado, né? Se nós formos entender que o problema que ele fala do espinho na carne que ele tinha era um problema de visão, que muitos estudiosos levam para esse lado, como seria isso? Por que ele não se curava? Porque objetivamente os dons eram um sinal. Era um sinal de que eles estavam falando em nome de Deus. Mas hoje as pessoas não falam em nome de Deus? Sim, mas hoje a Bíblia está completa, né? Então nós conseguimos cruzar. Então, nós oramos por milagre? Você nunca orou por um milagre? Eu oro frequentemente. Deus cura fulano. Deus abre os olhos do ciclano, que ele enxerga. Isso é o maior milagre de todos. Então, não sei se dei uma volta muito grande, o ponto é, por que isso acontece? Porque falta coerência de estrutura de interpretação. Mas não é algo, nem sempre é algo maldoso. Mas infelizmente a ignorância não absolve. Porque todo erro doutrinário, mesmo que ele não seja uma heresia, seja um erro teológico de segundo nível, por exemplo, eu acredito que o dom, e vou mais longe, importante, e o dom de línguas, se ele ainda existir hoje, ele não tem nada a ver com o que se pratica. Esse é o ponto talvez mais importante. Mas o meu irmão crente, eu conheço muitos crentes que creem no dom de línguas. Mas aí numa conversa a gente diz assim, mas o que Paulo diz para fazer na igreja? Em ordem, não é aquela gritaria louca, tem alguém que interprete, se não tiver, não faça. Aí nós vemos que as igrejas genuínas, muitas sinceras, mas que elas não obedecem à ordem bíblica. Tem alguém interpretando? Não tem. Então não ore. Então esse talvez seja o ponto mais importante. Você crê? É algo que a gente briga com outro crente e diz assim? Não, não é. Não é algo. Porque tem muitos crentes verdadeiros que não são cessacionistas. Eles creem que os dons acontecem exatamente da mesma forma. Qual é o perigo disso? O equívoco da maneira que isso é praticado na igreja. Porque o dom sempre foi, a intenção do dom era o quê? Vocês lembram? A gente já estudou disso. Edificação na igreja. E muitas vezes um dom desse tipo, como o que você citou, de falar em línguas, ao invés de edificar a igreja, ele separa. Por quê? Porque eu falo em línguas, mas você não fala. Então quer dizer que eu sou muito mais espiritual. Mas eu nunca pensei isso. Pode até ser que aqueles que praticam não pensem, mas esse é o resultado, como eu diria o pastor Marcos Granconato, depois de algumas cambalhotas. Isso vai acontecer. Fala, Marcos. Não, tudo que tu falou, tu falou tudo que tu falou tem historicidade, mas é exatamente as minhas maiores dificuldades, colocar nos pontos certos da história, né? Então, o cessacionismo, ou a doutrina dos dons sobrenaturais, porque, por exemplo, nós cremos, o apóstolo Paulo fala, que pastor é um dom.
Tem um dom de ensino, tem dom de exortação, tem dom de colaboração. Esse é um dom que eu incentivo todos os irmãos procurarem, a contribuição, né? Então, esses dons, eles não são algo meramente humano. Deus capacita. O que nós acreditamos é que aqueles dons sobrenaturais, incluindo o dom de línguas, eles tiveram um objetivo claro. No período apostólico, o pastor Fernando pincelou aqui, depois dos apóstolos vem quem? Os pais da igreja. Alguns eram discípulos diretos dos apóstolos, outros não. Naquele período ali você já perde o relato histórico. Não existe mais esse tipo de... E eles escreveram muito. Os pais apostólicos escreveram muito. Você não tem em Agostinho de Hipona, você não tem em Inácio, você não tem mais esse tipo de... Não sei se seria preocupação em falar disso, mas você não tem relatos desse tipo de acontecimento. Então, é muito antes da Reforma Protestante. Na Reforma Protestante, o que acontece é um reavivamento para as Escrituras. Porque na Reforma Protestante não existia a leitura de Bíblia. Ela era apenas reservada aos magistrados, aos padres, aos papas, aqueles que detinham o nome de Deus, né? A ideia de um bispo, de alguém que precisa ser contatado, porque você não vai a Deus se não for por ele. Na Reforma Protestante tem um retorno à Bíblia, escritos originais e tudo mais. E aí, o que o irmão falou, você vai ter, depois do século XX, cara, você vai ter, William, um retorno, alguns avivamentos nos Estados Unidos começaram com essa ideia. Então, o avivamento é uma palavra maravilhosa, mas muitas vezes o problema é que as palavras são utilizadas de maneira equivocada. Um avivamento não é algo que acontece com pessoas pulando e rodopiando que nem peão, biblicamente falando. Um avivamento é um movimento que acontece com uma noção da santidade de Deus tão grande que você é capaz de ficar chorando por algumas horas pensando sobre o seu próprio pecado. Isso é avivamento. O que nós temos nos nossos dias evangélicos não passa nem perto do avivamento. É apenas um sentimentalismo bastante exaltado, mas que muitas vezes não se preocupa com uma vida de santidade. Então isso acontece há pouco tempo atrás. Não faz muito tempo que teve isso. Então você diria o quê? Como nós buscamos avivamento? Da mesma forma quando eles voltaram do cativeiro, os israelitas. Lendo a palavra, obedecendo e orando. Deus nos dá um coração que te ama e que deseja te honrar. Então, é algo, William, que infelizmente o nosso sentimento é algo maravilhoso. Você não vai me escutar falando que nós não devemos ter sentimentos. Mas como diria John Owen, o príncipe dos puritanos, os sentimentos eles são que nem a embarcação do navio, mas é a mente que controla o leme. O conhecimento verdadeiro é quem direciona o sentimento. E se o sentimento tomar o leme, todas as vezes que o sentimento prevalece, a boa teologia desaparece. Então, meu irmão, é gostoso você sentir algo sobrenatural. Não é difícil de fazer isso. Isso é o que nós vemos em filmes muito parecidos com hipnose. Mas eu estou querendo ter cuidado aqui, irmãos, porque eu não estou colocando todas as igrejas evangélicas num saco e puxando, não é isso. Mas esses movimentos muito emergentes, principalmente de igrejas neopentecostais, eles não têm base bíblica. É puro sentimento e doutrina dos homens. E aí, desse jeito, para o barco naufragar não é muito difícil. Por quê? Porque aí quando qualquer coisa ruim acontece, você desanima, porque você diz assim, olha, eu não tenho prosperidade, então Deus não está comigo. Olha, eu estou doente, então Deus não está comigo. Isso não é bíblico, né? Você vai pegar os apóstolos, todos tiveram mortes terríveis, né? Exceção do apóstolo João. O que você diria? Eles não eram crentes? Não sei se demos uma volta grande e fomos até mais adiante, né? Mas basicamente seria isso, irmão. Até o pastor Marcos Granconato começou a falar na última conferência conosco a respeito do período que o irmão Marcos falou, que é o período pós-reforma, onde teve um concílio chamado, onde foi feito um documento chamado Cânones de Dort,
Dort, na Holanda, onde eles pegaram os pontos do arminianismo e, biblicamente, eles mostram como eles estão equivocados. Então é o que nós hoje conhecemos, não era só isso, lógico que é mais denso, mas é o que nós chamamos das doutrinas da graça, que estão no resumo da tulipe, né? Que é a ideia da tulipa, total depravação, irresistível graça, e por aí vai. Tá bem, queridos?